próximos dias, o Congresso Nacional deve votar as mudanças no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e no FPE, Fundo de Participação dos Estados. A proposta do governo federal prevê a unificação em 4% da alíquota interestadual do ICMS. Quanto ao FPE, a proposta trata da nova fórmula de cálculo das cotas que serão repassadas a cada estado. Nesta quarta-feira, o governador Cid Gomes se reuniu com outros governadores e com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para discutir o assunto. Para falar do tema, o plenário em pauta de hoje recebe os deputados Wellington Landim e o deputado Sérgio Aguiar. Deputado, o governador já disse que é contra essa unificação da alíquota em 4%, porque isso vai prejudicar o Estado e, consequentemente, vai prejudicar o Estado. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, poderemos ter um processo aí, conforme o governador Cid disse, de desindustrialização, mostrando de que as indústrias que hoje que vêm para o estado do Ceará, digo melhor, terão um atrativo menor para poderem aqui se instalar. Hoje o Sul e o Sudeste, ao longo dos últimos tempos, aí, desde a época do Império, tem sido sempre privilegiado, tendo em vista que grande parte da massa da sociedade brasileira vai até aqueles estados, que compõem essas duas regiões, para ali poderem ser absorvidos nas grandes indústrias que sempre se instalaram naqueles estados. Os estados nordestinos, também do norte e do centro-oeste, têm tido ao longo desses últimos anos a tentativa de fazer com que exista aqui um processo de industrialização para que se possa absorver mão de obra, para que a gente possa fazer com que os moradores desses estados possam não precisar mais, como era outrora chamado de êxodo rural, saírem dos estados que vivem essencialmente da agricultura e da pecuária para poder se deslocarem para o eixo sul-sudeste. E com isso daí, com essa unificação das alíquotas, certamente não será atrativo para uma grande indústria instalar-se nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque aqui todo o custo de logística, todo o potencial de mão de obra, toda a vocação natural dessa região não é para a indústria. Então, com isso daí, nós temos que continuar lutando para termos um atrativo maior, muito embora eu tenha uma posição pessoal de que uma redistribuição de uma nova reforma tributária no país deveria fazer com que fosse pago o imposto de circulação de mercadorias e serviços, não no estado produtor, mas sim no estado consumidor, que seria mais justo numa redistribuição para todo o Brasil. Deputado, o senhor concorda também, acha que de fato essa unificação da alíquota prejudicaria o estado do Ceará? Não há dúvida porque, primeiro começa porque nós somos um estado importador. Nós não somos um estado exportador. Isso já diminui consideravelmente as receitas para o nosso estado. Segundo, o processo da industrialização do Nordeste, de uma forma geral, e aqui diga-se de passagem que há um prejuízo para o Nordeste, é por conta do que aconteceu ao longo da vida inteira, que a facilidade com que a mão de obra especializada se encontrava mais no Sudeste e no Sul, o poder aquisitivo da população para o consumo, a maior facilidade de exportação pelos aeroportos e portos, facilitava que se produzisse os produtos nessas regiões, e o Nordeste, que vem melhorando de infraestrutura nos últimos tempos, começou a ser competitivo exatamente por esses incentivos. Na medida em que você tira os incentivos e iguala com o Sudeste e com o Sul do país, você volta ao patamar anterior, com a maior possibilidade do industrial permanecer na região onde ele já mora, né, onde tem um maior mercado consumidor, onde tem um poder aquisitivo maior, onde tem um poder maior de exportação. Então, isso tudo é um desincentivo muito forte para o processo de industrialização do estado do Ceará e do Nordeste, né? Então, vai haver, sem sombra de dúvida, um prejuízo para a nossa região, e eu espero que a bancada nordestina, que é uma bancada forte, é uma bancada numericamente competitiva,
competitiva, e junto ainda com a região norte, ainda se torna mais competitiva, que eles saibam negociar e realmente serem muito duros, porque isso vai trazer um prejuízo para a nossa população, que o país já deve a essas duas regiões, ao longo dos anos, né, deve muito pelo problema exatamente de ter sido muito aquinhoado a região do Sul e do Sudeste em empréstimo, em industrialização, dos olhos dos governos de uma maneira geral, e evidentemente que houve e há um fosso muito grande entre o Nordeste, o Sudeste e o Sul, né? A desigualdade se tornou ao longo do tempo muito grande e nós temos agora que correr sempre atrás. Se a gente aceitar calado essa situação que estão propondo agora, esse processo vai haver um retrocesso muito grande. Deputado, o governador já se reuniu aí com outros governadores e também com o presidente da Câmara e do Senado para tentar aí encontrar uma solução. O senhor acha que vai haver outras negociações e que pode se chegar a um consenso para que alguns estados não sejam tão prejudicados, no caso como o Ceará? Em que pese a preocupação do governador Cid Gomes, nós temos ao longo de todas as unidades da federação 27 novas leis, ou melhor, 27 leis que tratam diferenciadamente sobre o ICMS. Então, a tentativa de se unificar isso daí faz com que muitos estados possam perder em determinado momento e fazer com isso daí que se possa ser reavaliado. Para que se exista uma unificação, deverá haver, por parte do governo federal, uma compensação, um fundo compensatório para que os estados possam não ter uma perda que venha a sacrificar as finanças estaduais. Por exemplo, nós votamos, o Congresso Nacional derrubou o veto da presidenta Dilma para o caso dos royalties e o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e pouquíssima coisa de São Paulo, chegou a derramar lágrimas de crocodilos imaginando que iria perder receita. Diga-se melhor, não perde receita, deixaria de ganhar. Isso daí a expectativa, era de que com o pré-sal ele pudesse ter a mesma forma de distribuição dos royalties através daquilo que hoje é o marco legal, que é o que dos estados produtores terem maior participação nessa distribuição. E isso daí mostra, então, que já se tentou, com esse veto que houve dos royalties que foram derrubados, que houvesse uma distribuição melhor para os demais estados brasileiros, para os municípios que compõem a outras regiões que não a dos estados produtores. Então, com isso daí, o que nós devemos pensar é numa reforma tributária mais justa. Não podemos admitir de forma alguma que o fundo de participação dos estados, que é sobremodo para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fundamental na vida econômica desses estados, que eles possam ser aí uma diminuição de recursos para as administrações desses estados. O bolo dos recursos é muito concentrado no governo federal e aquilo que sobra para os estados e para os municípios é bem diminuto em relação que todos nós sabemos que o cidadão mora nos municípios e habita no estado. Então, esse daí é que se deve pensar em um novo modelo, mas que possa contemplar a todos. Pois é, o governador disse, deputado, que é contra também a criação de um fundo aí para compensar as perdas da unificação da alíquota. O estado do Ceará, pela fórmula como está estabelecida hoje, ou as várias propostas que existem hoje no Congresso Nacional, de uma maneira geral, seria um dos estados que mais perderia com a nova fórmula que eles querem implantar em relação ao fundo de participação dos estados. Quer dizer, é outro momento difícil de enfrentamento dos congressistas, que a gente espera que haja unidade e haja bom senso, porque o fundo de participação para os municípios e para os estados foi criado exatamente com essa intenção, né? Os estados do Sudeste e do Sul já têm uma receita de ICMS sobremodo que dá uma vida de estabilidade financeira aos municípios e aos estados, porque há uma boa arrecadação de ICMS nessas regiões.
E nunca houve uma boa arrecadação de ICMS no Nordeste. Então, foi criada ainda no tempo do governo militar essa possibilidade de diminuir as desigualdades, criando um fundo de participação. Tanto isso é verdade que o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e o Sudeste e o Sul, de uma maneira geral, não se preocupa com o fundo de participação dos estados. Os municípios também pouco se preocupam, porque eles têm uma participação na receita deles muito pequena, né, que não compromete realmente a situação, o equilíbrio financeiro dos estados e nem dos municípios. Agora, para o Nordeste, e de um modo especial em relação ao fundo de participação dos estados, no Ceará há um prejuízo muito grande da forma como eles querem votarem nesse momento. Deputado, como o deputado Wellington falou, o FPL foi criado com essa finalidade, para minimizar as diferenças sociais entre estados mais ricos e estados mais pobres. Essas mudanças aí propostas pelo governo federal, o senhor acredita que elas podem trazer prejuízos, mais prejuízos ou não? No estado do Ceará está avaliado nessa queda, por exemplo, das novas regras do FPE, em 472 milhões de prejuízos. Tem também aí uma outra grande soma que se ficaria também de prejuízos para o nosso estado do Ceará, que poderiam atingir a cifra de 1,4 bilhões de reais de prejuízo. Mostrando com isso daí que seria extremamente gravoso para o estado do Ceará se uma situação como essa pudesse ocorrer. Isso daí, para vocês terem uma ideia, hoje o orçamento do estado é 19,5 bi. Então aproximaria-se de quase 10% das receitas que o estado tem de queda, se por acaso o FPE houver essa sua votação, com essa redistribuição atual, como está o modelo pensado aí pelo governo federal, assim como também com a unificação do ICMS. Faz com que os governadores, em especial o governador Cid Gomes, possa preocupar-se realmente bastante para que o estado do Ceará não venha a sofrer danos em suas receitas devido a casos como esse. Então, deputado, o Nordeste e o Ceará pode continuar mais pobre se essas mudanças forem aprovadas aí como estão sendo propostas pelo governo. Sem dúvida, sem dúvida. Não é à toa que há uma preocupação muito grande de todos nós que conhecemos a realidade das receitas do estado do Ceará, do Nordeste, né? E há uma preocupação muito maior, porque está vivenciando no dia a dia o próprio governador, ele pessoalmente está negociando isso no Congresso Nacional, chamando a atenção não só dos presidentes da Câmara e do Senado, mas também dos parlamentares do Nordeste como um todo, porque esses precisam serem os primeiros a tomarem conhecimento, né, para que esse problema não venha a ocorrer. Porque, na realidade, se for implantado da forma como está, é um prejuízo que dificilmente outras receitas irão cobrir. Ok, deputado Wellington, muito obrigada aqui pela sua participação. Deputado Sérgio Aguiar também, muito obrigada. O Plenário em Pauta fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.